Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Missionários da Luz. Estamos no nosso estudo de número 11, aprendendo com André Luiz sobre suas experiências no plano carnal, em espírito, junto de Alexandre, seu mentor, e de outros colaboradores que tratam de temas como mediunidade, influência dos espíritos em nossas vidas, vibração e proteção, especialmente nos últimos capítulos, em que acompanhamos os médiuns que trabalham aqui na Terra junto aos centros espíritas e 3 deles, acompanhados por André Luiz em visita à Terra, apresentavam sinais de viciações que atraíam entidades infelizes e desequilibradas. No último estudo, nós acompanhávamos um desses médiuns que trazia problemas na área sexual. E por conta do envolvimento de 2 entidades inferiores, André Luiz acompanhou esse médium até a sua residência. E nós vimos que a esposa dele, encarnada, era um espírito que cultivava a oração, uma pessoa que orava diariamente e tinha uma postura cristã. Por tal motivo, a casa dos 2 era protegida. E além disso, ninguém poderia perturbar a paz daquele casal, enquanto a jovem auxiliava seu esposo a se tratar daquela viciação. Porque André Luiz pergunta a Alexandre como eles poderiam auxiliar o jovem a livrar-se do vampirismo, refletindo ainda sobre as enfermidades da alma, por conta dos micróbios, dos vírus, das bactérias psíquicas que envolviam aquele jovem. Continuemos então o estudo do capítulo 6, intitulado A Oração. Estamos na residência desse jovem e ele, tendo se dirigido ao seu quarto, adormeceu, enquanto a sua esposa tratava dele também em espírito desdobrada, tendo recebido Alexandre e André Luiz e solicitado a presença deles também para ajudar no tratamento. Finalizamos o último estudo acompanhando essa jovem, envolvendo seu esposo com carinho, com atenção, repousando a sua cabeça em seu colo enquanto adormecia. E ela, desdobrada do corpo físico, também trazia o início desse tratamento. André Luiz narra então que, comovido com a beleza das súplicas de sua esposa, ele reparou com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a celeridade de minúsculos raios. Então, já começa o tratamento feito pela própria esposa daquele médium, em que ela vai limpar o estado psíquico do seu esposo através da emanação dos seus fluidos salutares, de suas vibrações elevadas. André Luiz narra que dela saíam luzes, um foco ardente de luz em que partículas também iluminadas, resplandecentes, envolviam o corpo e a alma do esposo. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, na qual identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Para quem acompanha os estudos, vai se lembrar que durante a reunião mediúnica esse jovem apresentava essas partículas, esses organismos, esses micróbios, vírus psíquicos
que perturbavam a zona sexual desse médium. E eu me recordo que André Luiz ficou assustado com essa informação, já que Alexandre havia expandido a sua visão para que ele pudesse notar aqueles corpúsculos, aqueles seres microscópicos do além, psíquicos, que pululavam nos órgãos dos médiuns, em especial deste jovem, na área sexual. Então, nesse momento, depois que ele deixou o centro, se dirigiu até a sua residência, adormeceu, nós vamos acompanhando o tratamento, a eliminação desses seres, através da conduta de oração, de harmonia da esposa desse médium. Os seres minúsculos iam morrendo, iam se desfazendo a partir da ação curadora dos elementos resplandecentes que saíam do coração daquela jovem, especialmente na área sexual, onde havia tanta perturbação psíquica, concentração em massa daquelas pequenas formas escuras e horripilantes, nas palavras de André Luiz, ocasionadas pelo vampirismo, pelas influências dos desencarnados que tinham as mesmas fraquezas e viciações. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos, ou seja, eles reagiam àquela ação, lutavam desesperados com os agentes da luz. Olha como eles têm uma certa consciência no sentido de autodefesa, né? Da mesma forma que os vírus e as bactérias buscam se defender do remédio, das vacinas, das medidas de cura, também aqueles seres lutavam contra os agentes da luz. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço, demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Mesmo adormecido, o jovem então apresentava uma face mais tranquila. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu jubiloso. Então ele agradeceu ali, né, inconscientemente, abraçando a sua esposa, já que ele estava em seu colo, pelo tratamento que ela ofertava, eliminando aquelas substâncias, aqueles seres sombrios. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos, disse André Luiz. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior do quarto, né? Fora do quarto, falou-me de forma paternal. Já observou quanto devia, agora poderá extrair as próprias ilações. Sim, respondeu André Luiz, estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Ele queria ouvir Alexandre sobre o que acabara de presenciar. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Ontem nós estudávamos as falas de Alexandre e uma delas destacou-se quando ele disse que apresentaria a André Luiz a forma mais efetiva para a cura do vampirismo, para a solução dessa problemática. Haviam várias técnicas, porém uma delas era a melhor. E hoje ele apresenta, é a oração. A oração é o antídoto mais eficiente para o vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Olha a força da oração, da prece. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas,
revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. De novo, repetimos aqui, conforme já fizemos em outros estudos. Nós desconhecemos o poder da oração. E quando descobrirmos a força que tem, utilizaremos dela com mais frequência para solucionar problemas, para levar harmonia, paz e cura para as nossas problemáticas. Todos nós, já que temos a centelha divina dentro de nós, podemos emitir raios poderosos por meio da oração. Após breve intervalo, Alexandre continuou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Olha que informação. Nós já vimos aqui no estudo que existem seres desencarnados, espíritos, que se alimentam de larvas mentais, psíquicas, elementos mesmo criados pelo pensamento, pela vibração, pelo meio em que eles se encontram na espiritualidade inferior, se alimentando desses seres, dessas larvas. E agora Alexandre dá mais uma informação. As formas inferiores da Terra se alimentam de raios. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra. Sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Então ele está ensinando o quê? Que os seres aqui da Terra, os micróbios, os seres mais simples, se alimentam de raios que vêm de outros planetas, os próprios raios solares, que a nossa ciência ainda conhece pouco, os raios gama, provenientes do rádium que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. Então ele está falando dos efeitos materiais que os raios, os diversos tipos de raios, proporcionam aos seres animados aqui da Terra, Desde insetos a seres microscópicos, se alimentam desses raios, influenciam os corpos aqui da Terra. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Então, além dos seres menos complexos ou microscópicos, que se utilizam, se aproveitam, se alimentam dos raios, tanto solares quanto outros, raios gama, etc., nós também, seres humanos, sofremos influência dos raios magnéticos que os animais, os vegetais e outros seres humanos irradiam também. O Espiritismo estuda o magnetismo, a influenciação do pensamento em relação à vibração, e sabemos dessa influência. Quando entramos num determinado local e sentimos dores de cabeça, sentimos a vibração diferente, o ambiente mais pesado ou mais leve, isso tudo é influência de raios magnéticos. Sem contar também a troca, a permuta que há entre seres humanos, animais e vegetais. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após um ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra? É uma pergunta. E as emanações dessas colônias espirituais, desses locais
situados também na esfera inferior, como que influenciam os encarnados. Em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. Então é uma informação muito importante. A cada segundo há uma troca incessante de raios entre os seres. Emitimos e recebemos a depender das nossas preferências, das nossas emanações psíquicas, dos nossos pensamentos. Esses raios, inclusive, atingem distâncias vastas, regiões distantes. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Então, nessa grande permuta que existe de raios entre encarnados e desencarnados, entre seres superiores e inferiores na escala evolutiva, há os raios divinos, que a oração emite, que a bondade emana, que a oração santificadora coopera, levando então de forma eficiente e definitiva a cura do corpo físico, a renovação da alma, a iluminação da consciência. Então ele apresenta a função dos raios divinos produzidos pela oração santificadora. Traz cura, traz renovação e traz iluminação da consciência. Mais uma vez se destaca a importância da oração diária, do cultivo da oração e também da prática do bem, que é uma forma também de orar. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Olha que definição bonita. Quem ora com sinceridade, mantendo uma vibração elevada e uma conduta correta, porque equilibra o sentimento, é um foco irradiante de energias divinas. Já falamos aqui do poder da oração em relação à criação, transformação e renovação. Estudamos no último encontro como o pensamento, a vontade pode criar e também destruir. E hoje Alexandre nos traz que aquele que busca a oração sincera, equilibrando o seu sentimento, é um foco irradiante de energia divina. Que sejamos, portanto, esses focos que irradiam a energia divina. Muitas vezes nós nos diminuímos, falamos que não temos a capacidade ou o merecimento para ser um agente divino. Porém, Alexandre, é claro, todos nós trazemos essa centelha divina, essa autorização de Deus, porque somos seus herdeiros, e temos essa capacidade de irradiar energia curadora, transformadora. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. André Luiz ouvia então calado, desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor, outro detalhe da sublime experiência. André Luiz pergunta: bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Ou seja, basta só a oração dela para ele restaurar seu equilíbrio? Alexandre sorriu e disse: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela.
como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Então, por mais que ela ajude seu esposo, ela carrega o merecimento de emitir raios divinos, raios curadores. É um esforço individual, é uma conquista pessoal da Cecília. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua personalidade, por meio do trabalho próprio. Então, essa energia que a esposa daquele médium emitia, a Cecília, ficaria com ele, mas, para que permanecesse em definitivo, precisaria do esforço próprio dele, do seu trabalho individual. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Quando somos ajudados pela espiritualidade, não significa necessariamente que somos bons. É misericórdia, acréscimo de misericórdia divina. Por isso, Deus nos ajuda, envia seus emissários. Por misericórdia, nem sempre nós, que somos ajudados, somos bons. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda a cooperação exterior pode ser interrompida. E cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Nós vimos essa definição ontem. Cada um é médico de si próprio. E agora Alexandre repete essa expressão. Para que aquele jovem, aquele médium, aproveitasse as emanações salutares de sua esposa, ele, primeiro, recebia por misericórdia e, segundo, precisaria manter uma vibração elevada, um equilíbrio, para continuar recebendo e, principalmente, absorvendo aquelas energias. Porque ele é bem claro aqui, Alexandre, ao ensinar: toda cooperação exterior pode ser interrompida. Ou seja, todo auxílio, toda ajuda que recebemos da espiritualidade pode sofrer interrupção. E sofrerá interrupção sempre por escolha nossa. Porque os amigos espirituais não deixam de nos ajudar, não cessam de nos ofertar auxílio. Somos nós que interrompemos esse auxílio por meio da conduta infeliz, do pensamento desregrado. Cada um é médico de si mesmo. Assim está finalizado o capítulo 6, entrando agora no capítulo 7, chamado Socorro Espiritual. Precisa voltar mais cedo aos serviços? Perguntou Alexandre, assim que tornávamos a via pública. Eles deixaram a casa daquele médium e Alexandre então pergunta se ele iria voltar mais cedo. Posso dispor de mais tempo. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas. Minhas aquisições neste terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Então nós já vimos que André Luiz foi médico na Terra, trazia muito conhecimento para a espiritualidade, mas ainda engatinhava na medicina espiritual, no conhecimento médico que há na alma, nas relações dos desencarnados com os encarnados, nas influências do pensamento e da vontade. Então ele queria aproveitar por mais tempo as contribuições de Alexandre, que ele sim tinha um grande conhecimento na área médica da espiritualidade. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. André Luiz, então, iria assistir uma palestra de Alexandre para encarnados.
provavelmente desdobrados pelo sono, ouviriam essa palestra de Alexandre. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Olha como as trevas agem. Olha como os espíritos perturbados inferiores se comportam. Eles estavam à espreita na porta da casa onde aquele médium havia entrado e os seus obsessores não puderam entrar com ele. Ficaram do lado de fora. Esses espíritos então ficavam esperando ali fora, esperando uma brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos, quase passo a passo, como quando na crosta. Então, eles andavam pela rua. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. Olha a população espiritual como é ampla. A gente já sabe disso, né? Essa informação já chegou aqui por meio de vários estudos. Tem muito mais desencarnado do que encarnado. André Luiz diz então que na madrugada a rua estava cheia de espíritos desencarnados. A maioria de natureza inferior trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres, rápidos, em serviços cuja importância se adivinhava. Então, apesar do grande número de espíritos inferiores, haviam grupos iluminados trabalhando. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, comentou Alexandre, o instrutor, de forma afável e doce. Sempre há o que fazer para ajudar os encarnados e também os desencarnados que estão na crosta terrestre. E na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Olha que informação interessante. Tem mais eficiência o tratamento espiritual à noite, porque os raios solares, por vezes, desintegram alguns recursos dos espíritos superiores. Muita gente pode pensar que a luz do sol somente queima energia ruim, negativa, mas não, ela também queima energias salutares, recursos que ajudam. E à noite, quando não há esses raios solares, Alexandre revela que o auxílio deles é maior no período noturno. Não havia terminado quando se acercou de nós, inesperadamente, uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou-a o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. Então a senhora, chamada Justina, se aproximou de Alexandre. Ele a reconheceu, mas ela estava aflita, queria ajuda. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, ela prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinho o que se passa. Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, disse a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. Então já percebemos que o jovem, que aquela senhora queria auxiliar, já apresentava problemas circulatórios, que nós vamos entender melhor. E Alexandre, que já tinha visitado ele, já sabia dessa situação. Aquela senhora então revela que ele, apesar de ser uma pessoa boa, de bom coração,
vivia de forma muito desregrada. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Olha só que interessante. A gente vai se aprofundar no caso desse jovem, Antônio, mas já vamos aí descobrindo que a problemática dele é diferente daquele outro médium que trazia problemática na área do sexo. Esse trazia muitas preocupações descabidas. Deve ser uma pessoa ansiosa, deve ser uma pessoa com alguma problemática psíquica, psicológica, que acaba levando muitas preocupações que se transformam em torturas. De novo, percebam a força da vontade, a força do pensamento. Aquela pessoa ia dormir tão preocupada, com tanta angústia desnecessária, é importante essa palavra, angústia desnecessária, ou seja, preocupações sem sentido. Esquecendo-se que Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, que pertence a Deus. Não no sentido de inércia, de preguiça, de ociosidade, mas de não nos comportarmos como esse rapaz, Antônio, levando preocupações descabidas, angústias desnecessárias para a cama, para o leito. Aquelas preocupações se transformaram em verdadeiras torturas. Ela diz então que tentou auxiliá-lo com seus humildes recursos. Infelizmente, o seu desequilíbrio é tão grande que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Então vejam que grave. Aquela pessoa está tão acostumada a preocupar-se de forma exagerada e sem sentido que as suas criações mentais estavam quase provocando um derrame cerebral. A senhora já tinha tentado ajudar, mas foi insuficiente, tamanho desequilíbrio íntimo que aquela pessoa se encontrava. E sentindo a gravidade do minuto, André Luiz acrescentou triste: ó Alexandre, André Luiz não, a senhora acrescentou: bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Olha que bonito, ela reconhecia que deve prevalecer a vontade do Pai, mas ela solicitava mais alguns dias de vida para o seu filho na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Então, aos poucos, a gente vai descobrindo, né, a origem dos problemas que afligiam aquele jovem, aquela pessoa, filho dessa senhora, Justina. Ele tinha problemas na família, esses problemas causavam uma preocupação excessiva nele, uma angústia desnecessária, e ele estava morrendo por causa disso. A mãe então pede mais um tempo para ele, 2 meses, pois ela acreditava que nesse período ela conseguiria solucionar aqueles problemas que perturbavam tanto a paz da sua família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Então ela pedia aí o auxílio de Alexandre por ser um espírito elevado. Reconhecendo a urgência do assunto, o orientador exclamou: a caminho, não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, um quarto, onde o filho, chefe da casa, repousava, metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica de um moribundo. Então eles entraram no quarto daquela pessoa, do filho da dona Justina, encarnado, que parecia um moribundo na cama, ou seja, prestes a morrer.
Antônio, então, não é jovem, né? No primeiro momento eu achei que se tratava de um jovem, mas é um senhor já de idade. Parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do arteriosclerótico adiantado, termo genérico para espessamento e endurecimento da parede das artérias, caracterizado pelo depósito de gordura, cálcio e outros elementos em suas paredes internas, reduzindo seu calibre e provocando um déficit sanguíneo nos tecidos irrigados por elas, predispondo à trombose e à isquemia, sobretudo do coração e do cérebro. Então, já percebemos que os abusos, os desequilíbrios daquele senhor não eram somente psíquicos, né? Ele encontrava com suas artérias entupidas aí com excesso de gordura, né? E André Luiz percebe que ele dava sinais desse processo já adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entrara num círculo valioso de novas observações. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. André Luiz narra, então, que percebia que aquele senhor entrava num processo de desencarne, né, de pré-agonia. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Então o espírito daquele senhor já estava quase que desligado do corpo físico. Como ele trazia muito desequilíbrio, tanto pelo que eu acredito, excesso de alimentação, gula, ausência de cuidado com seu corpo, também das preocupações psíquicas, e isso tornava ele desequilibrado, perturbado. Ele, fora do corpo, via aterrorizado o seu corpo respirando dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. Então, André Luiz, que é médico, utiliza das expressões aí científicas, médicas, para narrar a trombose, que já estava ali avançada na área cerebral. A apoplexia não se fizera esperar. A apoplexia, parada brusca e completa das funções cerebrais, causada por uma hemorragia cerebral, uma embolia ou uma trombose arterial, caracteriza-se por uma perda súbita da consciência, com persistência da circulação e da respiração. Então ele já se encontrava nesse estado, né, de apoplexia. Por isso, seu espírito já estava fora do corpo, o corpo inconsciente ainda respirava, ainda estava mantendo a vida, porém o seu espírito já estava ali, desdobrando-se, saindo do corpo. Mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Olha que interessante, Alexandre tocou o cérebro perispiritual, ou seja, se aproximou do espírito de Antônio e lhe tocou a fronte, né? O cérebro do perispírito, não do corpo físico, porque ele estava desdobrado. Antônio, mantenha-se vigilante, nosso auxílio pede a sua cooperação. Alexandre então iria ajudá-lo, mas precisava da cooperação dele. Ele precisava manifestar essa vontade poderosa de querer viver, de querer se manter no corpo físico, porque pelo visto ele vai ganhar aí mais um tempo. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender vagas noções de consciência. Então ele despertou em espírito. E Alexandre prosseguiu.
Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Então vejam, a mãe dele já havia falado que as suas preocupações eram desnecessárias, as suas angústias eram excessivas, sem causa, e agora Alexandre confirma. Antônio, aquele senhor que estava prestes a desencarnar por conta de uma embolia, tinha se acidentado pelos próprios pensamentos, num conflito que não se justificava. Olha como é importante a gente ter calma, tranquilidade, evitar as preocupações excessivas com o futuro, com o amanhã, com os problemas que nos cercam. Essa preocupação excessiva, essa angústia pode causar, como vimos aí, o entupimento de artérias, problemas na circulação sanguínea. Olha como a maneira que nós levamos a existência influencia na nossa saúde física. São inúmeros os exemplos, né? De pessoas que são muito nervosas, explosivas, coléricas, que têm problemas no estômago, gastrite e tantos outros no coração. E por aí vai, a gente pode dar vários exemplos aqui, né? De condutas reiteradas, diárias, que causam enfermidades, limitações físicas. E aí a pessoa, quando chega na idade, na melhor idade, né? Na velhice, traz um corpo totalmente esgotado, maltratado, porque desequilibrou emoções a vida inteira. É por isso que muita gente tem dificuldade de entender, mas o suicídio indireto é uma realidade. Muita gente desencarna achando que morreu por causas naturais, mas chega do outro lado como suicida. E aí fica sem entender. É suicídio indireto, a pessoa não tem intenção de se matar, mas desequilibra tanto as suas energias, o seu sentimento, as suas emoções, os seus pensamentos, que vive menos tempo aqui na Terra, vai destruindo o seu corpo físico. Porque nós aprendemos no Espiritismo, especialmente nas obras complementares, que pensamento é vida, que vontade é determinante para uma vida sadia, que os pensamentos ditam a saúde do corpo e a saúde da mente. Então, Alexandre informava aquele senhor: o seu acidente físico foi provocado por seus próprios pensamentos, por um conflito que não se justifica. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Quantas pessoas chegam a ficar alienadas mentalmente por conta do desequilíbrio mental, pelas preocupações excessivas? Uma pessoa que não sabe lidar com a dor, com a morte, com os conflitos, enlouquece. Por quê? Desequilibra a sua mente por conta das preocupações excessivas. O seu cérebro se desorganiza. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparemos a fim de ajudá-lo. Então notem que Alexandre pede a Antônio que ele intensificasse o desejo de retomar as células físicas, ou seja, de continuar vivo. Olha o poder da vontade, que Alexandre chamou aí de desejo. Deseje viver, ele disse. Fique com o pensamento de manutenção da vida, de querer permanecer vivo, enquanto Alexandre iria ajudar ali no plano espiritual. Este momento é decisivo para as suas necessidades. Percebam novamente a participação do ajudado, né, do auxiliado. Alexandre não poderia agir sozinho. Ele até poderia ajudar, fazer sua parte, mas para que tivesse total sucesso era necessário que o paciente ali colaborasse também. O interpelado não respondeu, mas
Observei que Antônio compreendera a advertência, no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Então ele havia entendido a mensagem. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Então Alexandre começou a trabalhar, movimentando energias que André Luiz desconhecia. Ele só consegue dizer que eram complicadas, que eram complexas. Imagina o nível de conhecimento do Alexandre. Ele manipulava a sua energia, a energia magnética, para dar energia nova à espinha dorsal do paciente. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e mais tarde, demorando-a no cérebro físico, à altura da zona motora, chamou André Luiz e disse. Então, antes de ouvirmos o que ele disse, denota-se que ele trabalhou o fígado do paciente e depois no cérebro, na altura da zona motora. E disse para André Luiz: André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para nos auxiliar. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Então, Alexandre iria pedir auxílio do grupo do irmão Francisco. Dito isto, Alexandre assumiu a atitude de profunda concentração de pensamento. Ele ia convocar esses irmãos pelo pensamento. Ele se concentra para chamá-los. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Olha que trabalho belo! Diante de alguém que está prestes a desencarnar, mas, por mérito da mãe desencarnada, ganhou mais tempo na Terra, Alexandre inicia todo um procedimento para manter a vida daquele indivíduo. Primeiro falou com ele, depois tratou do seu corpo físico, com o seu conhecimento, e depois chamou entidades acostumadas a fazer aquele tipo de trabalho e que certamente teria uma contribuição que ele não poderia dar sozinho para completar aquele tratamento. Saudamo-nos todos ligeiramente, e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Então ele chegou para o chefe do grupo. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Então vejam que a técnica para preservar a vida daquele senhor de 70 anos era no plano espiritual, mas eles precisavam da energia do corpo físico de trabalhadores desdobrados. Trabalhadores que estavam encarnados, mas dormindo, os seus espíritos desdobrados no plano espiritual, e Alexandre iria solicitar o auxílio do corpo físico deles, que estavam dormindo naquele momento. E ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso, o agonizante, Alexandre acrescentou: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Olha só. A gente conhece a doação de sangue, né? Doação de medula, doação de órgãos. E o Espiritismo nos apresenta a doação de fluidos, que se dá nos passes magnéticos, que se dá no beijo de uma mãe num filho doente, que se dá numa oração. Em todas essas ferramentas há doação de fluidos. Mas para aquele caso específico, Alexandre alertava que precisavam de um doador criterioso, de alguém com energia própria, para não piorar a situação daquele idoso. Eles iriam auxiliá-lo, mas precisavam de um doador excelente. O dirigente dos socorristas pensou um momento e observou: temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto irei buscá-lo,
nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética por meio da prece. Então, aquele irmão Francisco iria buscar o Afonso, pessoa encarnada, mas que encontrava-se desdobrada pelo sono, e utilizariam de doação do seu corpo físico para o auxílio daquela noite. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas, que repousam nos aposentos próximos? Olha que curioso. Quando aquela senhora ouviu de Alexandre, no diálogo com Francisco, que iriam se utilizar de pessoas encarnadas para doar fluidos, ela teve a ideia de utilizar a energia das netas dela, filhas de Antônio, né? Aquele idoso. Pelo que Alexandre já responde imediatamente: não. Não atenderiam às exigências em curso. Ele já tinha dito que eles precisavam de um doador excelente. As netas não estavam com a energia qualificada para aquele trabalho. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Olha a importância da gente manter uma vibração. Além da nossa casa estar protegida, abençoada, nós também podemos servir, quem sabe, de doadores de fluidos, pelo equilíbrio que trazemos no campo mental. Olha quantas formas de trabalhar. Olha quantas oportunidades de trabalho Deus nos proporciona. Se estamos equilibrados, podemos, quando vamos dormir, quando adormecemos, quando desdobramos, servir de doador de fluidos. Nosso corpo físico equilibrado, com a mente equilibrada, pode também auxiliar quem precise. A mãe inquieta afastou-se enxugando os olhos. Atendendo a sinal afetuoso do orientador, aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo há 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Então, já chegando ao final do estudo de hoje, vamos refletir sobre essa moratória que Antônio recebeu nesse momento. Ele estava próximo a desencarnar, a retornar ao plano espiritual. Porém, foi-lhe concedido alguns dias. Nós vimos que a sua mãe pediu 2 meses. Alexandre fala em mais alguns dias. Talvez sejam os 2 meses que ela solicitou. Mas, de qualquer forma, são dias a mais para que ele resolva problemas sérios antes de retornar à pátria espiritual. Que sirva de lição, então, no estudo de hoje, especialmente a qualidade da nossa vibração e do nosso pensamento para manter a saúde física, a qualidade do nosso trabalho mental, do nosso equilíbrio, para servirmos de doadores de fluidos enquanto estamos adormecidos, e como a espiritualidade nos auxilia para nos manter na Terra, para afastar os espíritos inferiores de nossas casas e para nos alertar da necessidade da oração. O poder da oração de levar cura, de levar transformação e vivacidade às pessoas é um poder desconhecido que poucos se utilizam, mas que, se necessariamente voltado para o bem, pode ser uma ferramenta importante no equilíbrio dos seres que amamos. Agradeço então a todos que acompanham e peço à espiritualidade amiga que nos abençoe a todos nesse momento.
que estejamos sintonizados com esse amor, apesar das nossas imperfeições, e que os nossos amigos espirituais prossigam a nos abençoar, a nos envolver, afastando todo o mal, nos ajudando a cada dia a vencer nossas más inclinações e nos direcionando na vida maior para abandonarmos o passado de erros, de falhas, de quedas e trilharmos um caminho novo, renovado, na direção de Jesus Cristo, nosso modelo e guia. Que essa paz, essa harmonia alcance aos nossos irmãos que nos acompanham, aqueles que precisam ouvir, que estão desesperados, que não encontram mais solução aos seus problemas, a fim de que percebam que a vida concedida por Deus é o maior presente, a maior dádiva que poderiam ter recebido, e que isso basta para eles prosseguirem lutando na renovação das suas existências, não enxergando no sofrimento o fim do mundo, o fim das suas existências, das suas vidas, mas sim uma ferramenta de elevação, de propulsão na escala evolutiva. Porque, como já estudamos, muitas lágrimas aqui na Terra são júbilos no céu, porque a espiritualidade superior sabe do que precisamos e, como nos ensinou Jesus, Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós o pedirmos. Agradecemos, portanto, a essas bênçãos, a esse envolvimento, e que a paz do nosso amigo Jesus e de sua Mãe Santíssima Maria prossiga a envolver toda a Terra nesse momento de transição, de mudança, de renovação, a fim de que possamos herdar uma terra pacificada, onde não haverá mais o mal, ainda que encontremos ignorância, encontremos imperfeições, não haverá mais a preocupação com a maldade, com as guerras, com os assassinatos e os crimes que nos deixam muitas vezes assustados e com um sentimento de insegurança dentro de nossos lares. Que possamos ter a calma, a tranquilidade ensinada nesses estudos, para que as aflições desnecessárias, como vimos no irmão Antônio, não sejam uma tônica diária nossa. Pelo contrário, que possamos ter uma postura de tranquilidade, de serenidade, demonstrando às pessoas que o Espiritismo nos traz equilíbrio e que mesmo diante de dificuldades gigantescas, tenhamos a serenidade da companhia dos bons espíritos para solucionar qualquer problemática. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo encontro.